estou muito contente com esse encerramento daqui. Agradecer aos convidados que vieram, né? Especialmente minha mãe, que veio de Sorocaba, mora em Votorantim. E, bom, acho que a gente pode desligar as luzes, né, Raposo? E aqui estamos no encerramento de um curso, né, que aconteceu por 6 meses, aqui nessa mesma sala, dedicado ao pré-cinema. E a gente acabou escolhendo, nem me lembro ontem, minha namorada até perguntou ontem, como foi isso? Eu não sei como que a gente chegou nessa última aula, que eles chamavam de aulão do Raimo. Eu falei, como eles descobriram que eu tenho um aulão? E aí isso aqui na verdade é numa categoria de uma lecture performance, e a gente vai explicar, passar um pouco, ela tem um intuito de tentar esclarecer, lançar luz, jogar um pouco de luz em relação ao cinema das atrações, né? Que é um termo criado por um historiador americano chamado Tom Cunning, desculpa, e que criou esse termo, que é um pouco autoexplicativo, né? Que o cinema simplesmente como uma atração e não como um objeto de narração ou de contação, para designar os primeiros anos do cinema. Então, se a gente fosse colocar numa linha temporal, seria entre 1895 e 1905, é esse o período do cinema das atrações. O que ele se distingue? Ele se distingue porque ainda não existia nesse período uma formatação, e por isso que ele é tão maravilhoso. Não existia a ideia de um curta-metragem, não existia a ideia de uma narratividade da forma que a gente conhece, não existia, senhoras e senhores, a sala de cinema e a montagem cinematográfica. Puxando sardinha para o meu lado, sem a montagem não temos o cinema. Temos, porque tem o cinema das atrações. E por que é 1895 e 1905? Porque em 1895, nessa mesmíssima sala, aqui, no dia 28 de dezembro desse mesmo ano, foi apresentada a primeira sessão do cinematógrafo. Essa aqui, hoje, é um hotel, bem elegante, vamos dizer, mas naquela época era apenas um salão de bilhar, escuro, meio frequentado por pessoas que a gente não sabe direito como são. E aqui, nesse dia, que é considerado um dia histórico, foi apresentada a primeira sessão de cinema da nossa história, tá? Da forma que a gente conhece. Ali, um senhor chamado Antoine Lumière, pai dos irmãos Lumière, chamou algumas pessoas num grupo mais ou menos como a gente está hoje aqui, entre 20 e 30 pessoas, mais especificamente 33 pessoas. E aqui eu pedi para a IA fazer um desenho mais ou menos esquemático. E num lugar como esse, a palavra cinema foi, a partir desse momento, divulgada, né? Dizer que o cinema começou aí é uma questão que a gente quer problematizar ao longo dessa fala, dessa palestra. Por quê? Porque aqui a gente pode dizer que nesse lançamento o que tem de novidade é a projeção de fotografias... Ixi, aqui cortou o branquinho, ó. O branquinho devia estar até aqui, ó. Com a ilusão do movimento. A projeção de fotografias animadas com a ilusão do movimento. Isso, de fato, poucas vezes tinha acontecido de uma forma tão qualificada como o cinema acabou vindo a ser, né? Aqui é uma das primeiras publicidades do cinematógrafo, tá?
Essa aqui é uma cromolitografia colorizada por IA recentemente, mas a imagem é essa mesma, tá? De 1896. Ou seja, se a sessão de cinematógrafo foi em 28 de dezembro, é quase pertinho do Réveillon, 3 dias do Réveillon. 3 dias depois, estamos no ano de 1896, e aqui é uma das primeiras imagens que a gente tem de propaganda, onde a gente reconhece no olhar de hoje uma espécie de uma sala de cinema improvisada, né? Uma sala plana, com pouca gente, amontoada. Do ponto de vista da história, essa imagem, que pode representar a primazia do cinema, mas existem elementos aqui que constituem essa imagem que não foram criados nesse momento. Quando o cinema nasce, aqui, através desse cinematógrafo, por exemplo, essa fotografia que está sendo projetada aqui, ela não nasce junto com o cinema. Se a gente está no ano de 1895, a fotografia nasce, criada, desenvolvida a partir de 1839, com o daguerreótipo. Tá certo? Da mesma forma que essa fotografia não nasce muito com o cinema, essa imagem projetada também não nasce junto com o cinema. Porque as projeções de imagem, Federico, vinham da lanterna mágica desde o século XVII. 1659 é considerado o momento onde as imagens projetadas passaram a existir na humanidade. Da mesma forma que aqui no cinematógrafo a gente não tem a primazia da fotografia, não também da projeção, a gente também não tem dessa tela, a gente não tem praticamente de nenhum desses elementos. Fotografia 39, outro 1659. E essa tela, gente, projetar imagens numa tela, a gente vai lá para o teatro de sombra, há 2000 anos atrás. Uma prática, né? Nasce ali na China, e que desde então nunca morreu. Até hoje nós temos o teatro de sombra. A gente tem imagens projetadas há 2000 anos na nossa história. Então, o que eu estou querendo dizer é que aqui nessa imagem está representando, se a gente tem a ideia que tem uma primazia do cinema, mas a gente tem um acúmulo de mídias, senhoras e senhores. A gente tem a fotografia de 1839. A gente tem a lanterna mágica 1659. A gente tem a luz e sombra, teatro de sombra, não sei o quê. A gente tem os objetos ópticos criados a partir do Renascimento. Desenvolvido e propagado a partir do desenvolvimento, que qualificaram muito, possibilitaram muito que essa situação acontecesse a partir lá dos 1500. A gente tem os objetos cinéticos, que é a ideia de animação, que também não nasce junto com o cinema. Porque aqueles zootrópio, aqueles cavalinhos andando, é antes. 1832 para 1895 é 65 anos antes. Então, quando o cinema veio, o que ele tinha de novo? Projeção de fotografias animadas, mas o desenho animado já nasce antes. Então, senhoras e senhores, a estrutura hoje de pensamento, ela vai se basear, a gente vai pegar, passar por cada uma dessas mídias e entender como que elas forneceram técnicas, expressividades, dramaturgias, truques para o cinema. E aqui a gente compõe num exercício minimamente pedagógico, metodológico, a ideia que o cinema se constitui a partir dessas 6 mídias e as formas com que elas se interagem e se cruzam ao longo da história. Então eu queria começar mostrando um filminho, só com delícias pré-cinematográficas.
Oh! Levanta, Lumière! E aí, assim, eu preparo esse pupurri para mostrar um pouco, colocar num vídeo só, toda a diversidade, todos 300 anos de história, meio de maneira gostosa, tranquila, como apenas uma edição de vídeo. Mas para a gente começar a entender que o nosso repertório é grande. Vamos começar com a primeira mídia da Luz e Sombra, aqui na cidade do Cairo, numa Cairo estilizada pela computação gráfica, no ano 1000, onde a gente vê aqui o Rio Nilo, os seus espaços, né, que seriam os espaços para a sua plantação. E se eu construísse um muro na frente dessa imagem, e esse muro tivesse um buraco bem menor, tá, Marcelo? Mas tivesse um buraquinho para a gente ver, e eu colocasse o meu olho nesse buraco, o que eu vou ver, senhoras e senhores? Vou ver a cidade, a paisagem, ou como diz ali, a imagem. O que significa? É que, de alguma forma, essa paisagem está chegando nesse buraco. Ó, ela está aqui. Tá certo? Se eu estou vendo. Por que ela está aqui? Porque a luz que bate aqui, ela bate aqui a luz do sol, vem até aqui o raio de luz. O raio de luz a gente caminha reto, né? Então, todos esses pontos dessa paisagem acabam convergindo nesse ponto aqui. Ou seja, se eu soltar isso aqui, abrir, espera aí que eu não tenho controle remoto aqui, e construir um murão aqui, ó, sabe? E ela está aqui, ó, essa imagem vai entrar aqui para dentro. Por que a gente não vê essa imagem? Porque ela não tem um anteparo. Mas se eu construir no PowerPoint um anteparo, ela está aqui, ó. Tá certo? Simples assim, bonito assim, cinematograficamente falando assim. O que ela está de ponta cabeça? Porque ele sai dali, né, ó, passa lá pelo buraco e continua aqui, ó. Porque ela caminha reto, né? Tá certo? Esse aqui, senhoras e senhores, é um fenômeno que se nota, que se tem escrito desde Aristóteles e outros na humanidade há muitos anos, há séculos, milênios atrás. E aí, quem formalizou no ano ali de 1011, entre 1011 e 1021, foi o Alhazen, nessa mesma cidade, no Cairo, onde estava preso, nessa mesquita aqui maravilhosa que eu fiz de prisão para ele, e ele percebeu, de uma forma muito mais modesta. Então, a humanidade
consegue ver, a partir da experiência da câmera obscura, imagens projetadas e colorizadas numa tela. Desde muito antes da invenção de qualquer aparato e qualquer cinematógrafo. E aqui uma imagem de 1544, demonstrando uma câmera escura. Aqui, ó, 24 de janeiro de 54, que denuncia. Como que é essa imagem dentro da câmera escura? Vejam só, senhoras e senhores, que imagem bonita. Que imagem, essa aqui é uma fotografia contemporânea de uma câmera escura de observatório, a mais antiga ainda existe em operação no mundo, construída em 1836, onde a gente vê essa magnífica imagem. Tá? Lauro, que me perdoem os 2K, 3K, 4K, 5K. Isso aqui é muito mais bonito de qualquer de qualquer imagem. Não é, Marcelo? A imagem pura. A definição dela é linda, ela é perfeita. Não é? Olha só. Então, na história do pré-cinema, no recorte que o pré-cinema propõe para contar a história do cinema, a gente está entrando no campo dos objetos óticos. Tá? Aquela câmera obscura de grandes proporções de observatório que eu mostrei, o fenômeno também se dá por aqui. Ó. A luz entra, bate, ela vem aqui, espelha e para aqui. Então esse cara tá vendo ali? Claro, aqui já tem ótica, já tem um monte de coisa. A imagem não fica tão lindona quanto aquela, não é tudo escurão. Aqui, né, tinha que ter um paninho preto em cima, tal, para ele ver. Mas fato é que aí, nessa disponibilidade, você tinha a possibilidade de ver imagens ali. Tamanho de um tabletinho, sabe? Apple, resolução linda, maravilhosa. Aqui, ó, a comprovação. S. Gravasand, um livro de S. Gravasand. Essa aqui é a, como que chama? A Enciclopédia de Derrot. Esse aqui é um tal de Friedrich, que não sei o quê, já com os aparatos de lente e de ótica. E ali todas as pessoas, aqui usando para decalque, as funcionalidades são outras, mas elas são capazes de ver imagens ali daquilo que está acontecendo na frente, sabe, muito lindas e perfeitas. Esses objetos óticos rapidamente ganharam uma conotação, vamos dizer assim, popular. Quer falar, Laura? Uma conotação popular, sabe? E se transformaram num objeto que em italiano chama il nuovo mundo, onde exibidores ambulantes iam comercializar essas imagens. Tá? Então você tem já uma estrutura de difusão e de propagação de um produto baseado numa imagem. O que eles viam dentro, por exemplo? Aqueles caras não viam aqui, porque essa aqui é uma fotografia mais para frente, né? Tá? Mas vamos pensar essa digressão. Eles viam a ideia de dissolving views. Você colocava lá o teu olhinho, via aqui a fotografia, sabe? Chegava lá, você via ali a fotografia, e aí conforme ele vai mexendo aqui a entrada de luz, você tem um momento de suspensão, uma narrativa, né? Visual que se opera naquele elemento. Tá? Então você está aqui com o Vaticano de dia e o Vaticano de noite. Ó, perfurações na imagem, ó, para entrar a luz. Era uma luz vazada, sabe? Aqui está cheio de, ó, não sei se você consegue ver, eu consigo ver daqui, cheio de pontinhos, são esses pontinhozinhos aqui. Então a gente está falando numa época ali, não dessa imagem, gente, essa aqui é uma imagem fotográfica, essa aqui é uma imagem de um objeto óptico lá do século XIX, tá? Mas a gente está falando numa época onde exibidores itinerantes iam passando de cidade em cidade, propagandeando, vivendo, vivenciando, distribuindo esse recurso visual. E são muitas
as referências. Tá entendendo, mãe? Boa. São muitos. Então pensar, mãe, que 1750 já tinham pessoas, circulando, vendendo imagens. Esse aqui, ó. Esse aqui é no Irã. Esse aqui é no Japão. Esse aqui eu não sei onde é. Mas eu sabia que são imagens históricas aqui, são documentos históricos. Aqui não tem, né? E aqui, Federico, uma do Tiepolo. Giambattista Tiepolo. Olha que lindo. Verdadeira... Um novo mundo aqui, enorme, gigante, já numa forma quase meio de médio formato, vamos dizer assim, e cheio de curiosos, e o Tiepolo deixando a sua arte, a sua beleza, né, através de colocar todo mundo de costas, exceto alguns nossos poucos amigos. Né? Então nós temos na história do pré-cinema, quando essa imagem que está dentro de uma caixa, ela é projetada para fora, a gente tem um grande salto. E isso acontece, como eu já enunciei, no ano de 1659, dentro do ambiente da astronomia, telescópio, lunetas, óticas, lentes, pum! Um astrônomo chamado Christian Huygens inventa o primeiro, mas vários outros colaboradores inventam juntos também, sabe? Não é uma coisa de um herói inventor solitário. Aqui uma imagem do Athanasius Kircher, de 1678, demonstrando uma lanterna mágica. E essa lanterna mágica aqui, que tem essa fonte luminosa, um slide e um conjunto de lentes que vai projetar, tá? As lentes ficam dentro desse tubo. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor disso. Esse aparato de projeção, que começa ali em 59, essa imagem é de 78, mas começa em 59, ela vai perdurar a história e vai sobreviver até os dias de hoje aqui. É o mesmo modelo transformado, e aqui eu também estou projetando imagens fixas e fazendo um monte de estripulia. Então, a lanterna mágica, ela vai, ao longo da história do pré-cinema, vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, vai criando modelos diferentes, formas diferentes de exibição. Ela vai, a princípio, trabalhar com placas pintadas à mão, depois ela vai virar placa fotográfica e vai fazer etc. Num percurso secular, de tal forma, quando o cinema chega, a lanterna mágica já é um espetaculão desse tamanho. E todo mundo já conhece um pouco do audiovisual. A lanterna mágica é representa a mais duradoura, a mais inventiva, a mais artística das ideias mestras que antecederam o nascimento do cinema. Isso é Laurent Maroni, que fala no livro A Grande Arte da Luz e Sombra. Conhece esse livro? Não. Fabuloso, fabuloso. Ao longo de todo o seu reinado, que se estende por 3 séculos, a lanterna mágica exibiu imagens artificiais, fixas e animadas a um público sempre maravilhado e exigente. Correu o mundo a uma velocidade prodigiosa. Sábios e artesãos inventaram 1000 modos, ingênuos ou engenhosos, de dar movimento às imagens, de aspas, aperfeiçoar a ilusão do movimento, a força motriz da pesquisa pré-cinematográfica. Tá? Ele é bem enfático. E todo mundo que gosta de pré-cinema é um pouco lanternista também. Olha que linda essa primeira publicação, onde aparece um projetor de lanterna mágica de 1678. A luz, aqui um espelho para aumentar a potência da luz, aqui um passa-vistas com uma placa de lanterna mágica e aqui um tubo óptico com 2 lentes para você poder ampliar
e fazer o foco. E aqui a primeira placa que se tem, que sobreviveu de 1600, de Baco. Olha só, poucos anos depois, olha só como está a lanterna mágica. Já tem N tipos diferentes de projetores de lanterna mágica. Olha que, e fora que é um mais lindo que o outro, né? Ó, com placas aqui, com 6 plaquinhas. Aqui com, provavelmente, com algum efeito de escurecimento atrás. Olha que coisa mais linda. Aqui é uma montagem ilustrativa, porque essa imagem estava numa página e essas duas estavam em outra e eu colei aqui para a gente ver. Mas essas são imagens aqui de Johannes Zahn. Esse aqui é o Johannes Zahn. O outro é o Johannes Sturm. Tá? Olha que graça. Então a gente tem, em pleno século XVIII, ali 1700 e pouco, exibidores ambulantes, da mesma forma com das caixas óticas, passando de casas, ó, uma casa mais ou menos modesta aqui. Porque não é só para alta burguesia, altos endinheirados. Aqui, ó, é mais ou menos exibindo um pequeno cineminha em casa. Tá? Muito simples, muito singelo, muito fofo. A ideia é que o cinematógrafo criou um tipo novo de entretenimento é muito questionável. O que nós temos lá é projeção de fotografias animadas com a ilusão do movimento. Mas aqui a gente já tem projeção de imagens luminosas pintadas à mão. E algumas com movimento também. E essas aqui são muitas. Tem muitas imagens assim, ó. Aqui um pouquinho mais abastado o ambiente, vendo imagens, sei lá, da China, do Oriente, sei lá o que é isso aqui. Tá? Tem trocentas imagens dessas aqui. Gravuras, assim. E aqui, uma placa. Essa era uma placa de lanterna. Ó, ano 1700, cerca. Muschenbrock, uma placa alemã. Muschenbrock, uma família de lanternistas que faziam desenhos. Ó. E um monte dessas plaquinhas também. Algumas, inclusive, à venda. No eBay. Eu vi um conjunto Muschenbrock no eBay. Custava $6.000. 6 plaquinhas dele. Não sei porque eu não comprei. Pô, é que eu não tinha 30 paus ali, né? Mas são placas lindas, maravilhosas, verdadeiros documentos da história que denunciam, mostram, exemplificam como o ser humano é ligado nessa história de projetar imagens numa tela e tal. Ó, essa aqui com 3, né? É uma história em três tempos, né? Once upon a time, não sei o que é isso aqui. Provavelmente não, né? Grotesco, né? Ha! Né? Devia ser, a performance devia ser mais gritada, agressiva, né? Com vinho, numa taberna. E aqui uma placa que é projetada assim, ó. Tchuc! Depois você escorrega a placa e você faz um movimento, né, Lauro? Panorâmico, e a coisa vem para cá. Ó, dá para ver o corte aqui, ó. Provavelmente, tá? Aqui, ó, um cortezinho, provavelmente. E aqui um cortezinho, ó. Então, conta. Esquece o resto. Só tá aqui, depois vem para cá. Vem para cá. E não para por aí. Já no século XVIII, surgem as placas mecânicas, com a ideia de dar movimento, que é o que tem na abertura do filme, né? Só que lá são do século XIX, né? São lindas, né? São super elaboradas. E aqui você tem um mecanismo, ó. Aqui ele dá uma moída aqui ele pesca uma, sabe? E é o suficiente. Porque aqui eu emulei uma placa mecânica no Photoshop. Senhoras e senhores, olha para essa mulher. E errei. Fui para trás. Senhoras e senhores, olha para essa mulher. 1, 2 e puf. Simples assim. Simples, mas efetivo.
Ó. Simples, mas efetivo. Né? Olha lá, me embananei aqui todo. Oxi! Fui para trás, fui para frente. Eu tô sem o meu controle. Ainda bem que... Deixa eu mudar para cá. E aí a gente entra no século XIX, onde a lanterna mágica vai estourar. Tá? Aí ela tem um grande salto mesmo. É onde ela vai chegar nesse lugar do Stereopticon em 1865. Olha aqui que interessante. Em 1850, na Royal Polytechnic Institution, você já tem projeções de lanterna mágica com sonoplastia elaborada, feita com vários operadores em tempo real. Aqui a gente já tem, né, a coisa de fazer o trovão, né, aqui a batida, aquela sincronização com os elementos que estão acontecendo ali, etc. A lanterna mágica no século XIX, ela vai virar realmente um elemento extremamente popular, extremamente difundido, com muitas técnicas, muitas variedades. Ela vai ter espetáculos de narrativa, ela vai ter espetáculos de dança, ela vai ter espetáculos de fantasmagoria, aqui a lanterna bate aqui, espelha aqui, faz o efeito que a gente chama de holografia hoje em dia, tá? E ela vai se popularizar extremamente. Quando o cinematógrafo surge, ele surge quase que como uma continuidade de um espetáculo de lanterna mágica. A gente vai surgir nesse momento as personalidades ligadas aos espetáculos. Então você começa a procurar os espetáculos através da figura de uma pessoa, seja o Abade Moino, seja o Sir não sei o quê, que é um tedioso, chateado, né? Exibidor, meio arrogante, cada um com o seu modelo. E os modelos... Ixi, ficou todo zoado aqui. Engraçado. Olha o modelo de lanterna como ficou. Lanterna tripla, para você projetar 3 imagens, fazer o dissolve in view, passar de uma coisa para outra. E uma casa... Bom, aqui não dá para ver. Uma casa de não sei o quê. Ao longo do século XIX, a placa de lanterna mágica é aqui, ó, 1 por 1, tá? Primeiro ela sai do desenho à mão e vira uma placa de cobre, onde você pode reproduzir aquela placa de maneira, isso na década de 1830. O desenho é um pouquinho diferente, sabe? Você percebe, mas ele é reprodutível, então você começa a comprar grandes lotes de placas, elas não são mais pintadas à mão, as seções se amplificam, você começa a ter uma seção de lanterna mágica com 300 placas. Na década de 1850, a fotografia se encontra com a lanterna mágica. Isso aqui são placas de lanterna mágica, fotográficas. E você passa a poder fazer sessões de lanterna mágica através da fotografia. Um pouquinho mais para frente, ela pode ser colorizada, sabe? E aqui, para as crianças, até ela virar um entretenimento para as crianças. Vamos falar da influência da iconografia ou dos elementos dramatúrgicos que a lanterna mágica ofereceu para o cinema. Essa placa que a gente está vendo, que tem um soldado, né, provavelmente cansado, deitado, depois de um dia exaustivo num campo de batalha, fazendo o que aqui, ó? Ele está sonhando, né? Essa é a ideia. Você tem um cara aqui e o outro com um leve desvanecimento aqui, ele está, aspas, sonhando, é uma ideia que a gente está construindo, né? Porque antes de um certo truque, essa aqui seria, sei lá, poderia ser uma imagem, simplesmente uma colagem ou algo equivocado. Poderia ser a soma de 2 imagens, sendo que ela é o produto de 2 imagens. O fato de estar em cima, estar desvanecido, ter uma imagem que é contraste de um ambiente de cansaço, um ambiente de alegria, evoca o quê? Lembrança, saudade, esse tipo de coisa. Isso é uma espécie de um pensamento que vai se constituindo
a partir da lanterna mágica. E como que isso acontece, senhoras e senhores? Porque isso não é uma única placa. Elas são duas placas. Elas são duas placas, isso. Elas são duas placas. Tá certo? Então você projeta naqueles projetores que tem uma, duas, três tubos óticos. Você projeta primeiro essa, conta uma história, né? Once upon a time, there was a soldier in the battle of... and starts remembering, né? E aí você cria esse código visual. E especialmente essa composição de algo que você está aqui e algo que está acontecendo aqui, o cinema usou, e não foram poucas as vezes. Aqui faltou a legenda, desculpa. Esse é o filme The Life of American Ferryman, do Porter, onde você tem um homem pensando, lembra na família, toca, ele é um bombeiro, toca e ele vai. Então aqui você percebe nitidamente, vamos dizer assim, a migração, a apropriação do cinema de uma linguagem que era uma linguagem lanternista. E isso, senhoras e senhores, são 1000 casos. Sabe? Ó, eita, para. Ó, olha lá. Para. Vai lá, Cataratas do Niágara, ele vai lá e filma os irmãos Lumière, filma as Cataratas do Niágara, sabe? Os irmãos Lumière vão para o Egito e filmam a Esfinge, porque a Lanterna Mágica já esteve lá antes. Ela vai reproduzindo um certo percurso visual. Olha lá, esse aqui também, outro filme Lumière, da primeira sessão. Daqui a pouco a gente chega lá, hein, gente? Da primeira sessão. Que eu sempre vi esse filme e falei, uai, mas que filme? É só o cara pulando aqui em cima. Entendi que isso era um entretenimento popular lanternista. E olha isso aqui, eu nem sei qual que é a lanterna e qual que é o fotograma do filme. Nem sei qual que é. Qual, né? Tá certo? E a comprovação final, aqui temos, Lauro, o cinematógrafo. Esse é o cinematógrafo Lumière. E olha o que está atrás dele. Tchan. A lanterna. Tá certo? Esse é o cinematógrafo Lumière. Oi, caraca. Peraí. Opa. Esse é o cinematógrafo Lumière, a caixinha, né, do Lumière, de mogno. É uma câmera reversível que você filma e projeta. E quando ela está no modo de projeção, né, quando você vai usar ela para projetar, você põe uma lanterna mágica atrás. Não tem mais o passa-vistas aqui, ó. Isso aqui é uma lanterna Molteni. Esse cara que produziu essa lanterna é uma fera. Aliás, foi ele que executou ali, no primeiro dia. E aqui na frente você tira onde ficaria aqui o passa-vistas, você tira a imagem fixa e põe a imagem em movimento do cinematógrafo. É muito interessante como a lanterna mágica ela se imbrica com o cinema. Aqui a quarta das nossas 6 mídias, que a gente vai aqui destacar, que ofereceu grandes elementos para a consagração, vamos dizer assim, do cinema como uma obra de arte, como uma forma de arte independente, foram os panoramas, que é uma mídia perdida nas nossas memórias e extremamente interessante, extremamente cativante. O que se trata? Reconhece essa cidade aqui? Federico mora em Constantinopla. Isso. Sofia? Sofia? Mas acho que... Não. Acho que a Sofia está mais... A Sofia é essa aqui? Não. Acho que aquilo lá é a Fatih, aquilo é a Nova Mesquita, né? Nova Mesquita, pronto. O ponto de Galata, que ainda tem hoje. Aqui. Sim, Istambul. Está lá, a Sofia. Exatamente aqui. Lá. Essa aqui, ó. Sim, acho que sim. Pronto. É isso, né? Só que essa imagem, Federico, essas pessoas não estão em Istambul. Elas estão na Dinamarca. Porque elas não estão vendo uma paisagem, mas uma imagem de uma paisagem pintada à mão. Né? Da mesma forma que esses senhores estão na Hungria, estão vendo uma imagem de 1000 anos atrás. Laura, a imagem é tão grande que ela tem 15 metros de altura, que a ideia é que você tenha uma imersão completa, que você vá
ver essa imagem através dentro de uma visita de um panorama, e você é rodeado, tomado 100% de imagem pintada à mão com uma técnica de... Eu estive, né? Essa fotografia é minha, que você vai vendo uma profundidade de campo. Só para vocês entenderem, se eu pegar essa imagem aqui e colocar ela num papel, ela fica aqui, ó, mais ou menos desse tamanho, tá? Só para a gente ter uma noção de escala, tá bom? Ó, aquela imagem, ela tem 15 por 120. Senhoras e senhores, olha o tamanho de uma pessoa. Só que essa pessoa não está aqui, ela está aqui em cima, constrói uma coisinha para ela, e essa imagem se encontra de modo a ficar circular 360 graus e que empacotada dentro de um edifício. Essa aqui já é um corte de um panorama. Os panoramas, o que eles vão acontecer? Qual que é a febre do panorama? Tem duas febres. De 1830, época do Beethoven, ali da Nona Sinfonia. Grandiloquente, com já grande mobilização de muitos aparatos, né? Ali sinfônicos, coro, sabe? Esse é 1830, que é a primeira fase, e a segunda fase, que é o Berlioz, que é 1880. Mas fato é que os panoramas entraram de moda, constituíram e passaram por todo o século XIX, deixando seus edifícios em cada uma das cidades onde esteve. Essa aqui é de Paris, em 1839. Essa aqui é a original da patente, de 1794, ó, século XVIII ainda, tá? E aqui, qualquer cidade do mundo que ambicionava ser uma cidade relevante, importante, tinha que ter a sua própria rotunda. Berlim, Hamburgo, Viena, Los Angeles. Ó aqui, Laura. Ó, na Praça 15, ó. Rio de Janeiro, ó. A rotunda de Vitor Meirelles. Isso é o Albamar? É o Obama. É o Albamar? Olha lá. Obrigado, Júlia. O Albamar. O Albamar é o quê? O restaurante que existe hoje? É o restaurante. Pronto. É isso aí. Era o Albamar. Edimburgo. Ai, gente, a gente teve um momento love aqui no curso em relação aos panoramas, né? Porque aqui é um leve flavor, né? Uma passadinha, né? E aí os panoramas, o que é importante para eles é que eles, vamos dizer assim, de alguma forma, industrializaram o entretenimento. Tá? Isso foi uma questão bem polêmica aqui, mas o livro que conta a história é a história de uma mass medium, de uma mídia de massa, onde é necessário um grande investimento de dinheiro, um aporte de dinheiro, explorado por empresários, com uma equipe técnica elaborada, com movimentação transnacional. Existiam as empresas que iam entrando em cartaz, pintava a sua tela, ia para outra rotunda. Existia, a gente trouxe aqui dinheiro na Bolsa de Valores para se aplicar em empresas de panoramas. Então o panorama vai emprestar ele de alguma forma ele vai ser essa possibilidade de exploração ainda numa época que não é a época da reprodutibilidade técnica, mas de uma exploração financeira da cultura, da arte, do entretenimento. E aí a gente chega nos objetos cinéticos, aqui na nossa quinta mídia, onde a gente percebe aqui, em 1832, o que nasce aqui, senhoras e senhores? O desenho animado. Não existe outro nome que eu possa dar que seja mais apropriado para dizer que em 1832 surgiu o desenho animado. Claro, hoje o desenho animado da forma que a gente fala, a gente está pensando no cinema, na Disney, não sei o quê, mas fato é que a reconstituição do movimento através da sucessão de imagens fixas e sequenciadas aconteceu muitos anos antes do cinematógrafo, em 1832. Né? Você gira, e aqui, senhoras e senhores, vocês estão diante do primeiro desenho animado da história, o Bailarino, de Joseph Plateau. Opa, Plateau, né? Está escrito descobturador. Joseph Plateau. Tá?
É assim que começa o meu livro, com esse aqui. O cinema, de alguma forma, o cinema não, a história do pré-cinema vai, de alguma forma, querer trocar esses desenhos por fotografias. E é isso que esse é um dos caminhos que a gente vai ver daqui a pouco, na sexta e última mídia, quando falar da fotografia. Mas vai ser complicado, porque não era tão simples assim. Mas a ideia da reconstituição, da possibilidade de criar um movimento já era difundido, amplamente difundido dentro dos lares burgueses, já a partir de 1840, 1850, 1860, pela produção de uma série de outros dispositivos que depois vieram a aprimorar. Logo depois, em 1935, 3 anos depois do fenaquistiscópio de Joseph Plateau, a gente tem o zootrópio. E a gente tem a ideia de uma tira, né? Ó, essa aqui é a nossa tira de cinema, né? Um dia ela vai ficar grandona, cheia de fotografia aqui nela. E a gente tem o praxinoscópio, onde o disco obturador é substituído por espelhos. Aqui a gente tem, essa aqui a imagem está errada, tá? Aqui a gente tem o folioscópio, flickbook, ou folioscópio. Ela está errada porque ela está depois do cinema, porque a gente já viu uma fotografia aqui do Papa Leão III, acho. Mas o flipbook, você tem a criação de diversos dispositivos de reconstituição do movimento, né? E aqui a gente entra num queridinho da nossa, que é cadê o Joseph Plateau? O Émile Reynaud, cadê ele aqui? Ah, não está aqui. Que cria um... O seu slide, o nome dele subiu. Oi? Até do seu slide. Não, exato. Exatamente. Exatamente. Sempre ele. Por que a gente está brincando aqui, Lauro? Porque o Joseph Plateau conseguiu fazer todas, cumprir, vamos dizer assim, a projeção para um público pagante, ficando em cartaz por 10 anos, isso é documentado, só que ele projetou os desenhos animados e ele não é reconhecido como pai do cinema, porque só faltava a ele a fotografia. Era o Plateau ou o Reynaud? O Émile Reynaud, né? Aqui, ó. E aí ele fez aqui, ó. O Émile Reynaud é o mesmo, tá? Cadê ele aqui? Vou trocar aqui, ó. Já ter trocado. Vou botar essa primeiro. Olha ele aqui, ó. Ele, através do seu teatro optique, teatro óptico, em 1892, 3 anos antes do cinematógrafo Lumière, desenvolveu um aparato extremamente complicado, com uma tira já perfurada, né, com um fundo preto. E aqui, onde ele passava aqui, essa imagem era projetada por essa lanterna mágica aqui, ó, que batia nesse espelho e projetava aqui. E essa segunda lanterna mágica que vinha direto aqui projetava o fundo. Tinha 2 layers. Um layer, essa aqui projetava o cenário e essa aqui colocava o desenho. Esse é fantástico. Esse aqui é o... Isso é retroprojeção? Isso é retroprojeção, exatamente. Aí ele ficava atrás da tela. Opa, cadê atrás da... Fica direto na projeção de cima. Não deu o slide, né? Isso. Essa aqui, o fundo fica direto. Isso. Ele está operando aqui, exatamente aqui, e o público está lá atrás, ó. Olha lá. Ele está aqui, ó. Aqui está a tela e o pessoal está aqui, ó. 10 anos em cartaz, acho que dá 1,5 milhão de espectadores. Isso porque tem os bordereaux que sobreviveram do Museu Grévin, onde se chega a essa numeração. E aí, por fim, senhoras e senhores, olha como essa história complexa do pré-cinema, a gente chegou na fotografia, né? Onde é o elemento fundador que autentifica uma experiência cinematográfica, é só a fotografia. Mas a história dela no pré-cinema é muito problemática por questões técnicas de dificuldade. Não é fácil você imprimir uma imagem numa superfície fotossensível e mais que ela seja instantânea e sequenciada para poder reconstituir o movimento. Então, quando a gente bate no Google, the first photograph from the world, aparece essa imagem aqui de Niepce. Eu não sei se você conhece, mas eu estive lá essa aqui, né, Laura, essa aqui é considerada, né, consagrada a fotografia mais antiga que resistiu. Porque a dificuldade também da fotografia é ela se manter no tempo e não continuar revelando.
né? Mas quando eu fui visitar o Museu Niepce lá na França, saindo lá na lojinha de souvenirs, encontrei a fotografia da forma que ela é hoje mesmo. Tá certo? Ela é quase um borrão. Isso aqui Foi câmera escura? foi a câmera escura, exatamente. Daguerreótipo. Isso é antes do daguerreótipo. Isso é antes do daguerreótipo. Isso é antes do daguerreótipo. Aí o Daguerre faz a parceria com o Niepce, Niepce morre e ele lança em 39, essa aqui é 24, 15 anos depois, o daguerreótipo. Esse é metal. Chapa de metal. Alumínio, não é? Não sei. É alumínio, talvez? Caramba, né? Então, para essa fotografia de 8 horas de exposição, com esse tipo de nitidez, com esse... virar essa fotografia, meu cara, foi complicado. Então, do ponto de vista assim, técnico, isso aqui acontece em 92, 3 anos antes do cinematógrafo. Então, do ponto de vista da história do pré-cinema, a fotografia vai dar outras contribuições que a gente não vai falar aqui. Mas a gente vai falar aqui só de como ela assim, se transformou em instantânea, e sequenciada. E aí você tem o meu queridinho, né, Edward Muybridge, em 1878, onde consegue fazer uma captação de várias câmeras fotográficas de um cavalo. Um cavalo não, Sally Gardner. Cadê? Sally Gardner, tá? Não é qualquer cavalo, hein? Essa aqui é a Lamborghini dos cavalos. Corre pra caramba, 60 km por hora. Não era fácil não fotografar isso aí e ficar assim, sabe, nítido, sem borrar, sabe? 500avo de segundo. E aí o Muybridge teve que desenvolver, né, a fotografia instantânea do colóide úmido e o obturador. Até então o obturador de câmera não existia, era na mão. Fotografar era assim. Entendeu? Aí ele inventa uma guilhotina que passa assim, faz. Ele dá o golpe de 500avo de segundo. Ali em 1800. Só que ele fez com várias câmeras fotográficas. Cada uma daquela imagem é uma câmera fotográfica. Ele não fez uma câmera cinematográfica, né? E quem teve um pouco essa ideia foi um astrônomo criando aqui o rifle, não, o fuzil fotográfico. A bazuca. Essa é a câmera dele, ó, o fuzil fotográfico. Que é um telescópio, olhando esse vidrinho que está lá... No que, Raposo? Na passagem de Vênus? Não. O trânsito de Vênus sobre o Sol. É isso? Sobre? Isso. O trânsito de Vênus sobre... Para não dizer a palavra errada, eclipse. Isso. Para não dizer a palavra errada, eclipse. Exatamente. Porque nós temos um astrônomo aqui que nos corrigiu. E aí ele fez várias fotografias. Aqui, ó, esse aqui é Vênus. E essa... Cadê a fotografia? Ah, não trouxe, tá. Essa aqui é a face do Sol. E aí eles foram... Ele queria fotografar na temporalidade a passagem do Vênus, a entrada do Vênus sobre o Sol. E aí desenvolveu uma câmera com um mecanismo de relógio, que a cada 1,5 segundos batia uma imagem. Então ela batia uma imagem, clique, 1 segundo, clique, 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 clique. Por 72 segundos ele foi pegando. Muito lento para virar cinema, né? Isso tá no IMDb como se fosse um filme, mas é bobagem, tá? E aí... Primeiro quadro a quadro fotográfico. Só que o negócio era tão lento que era tranquilo para ele, né? E aí quem vai fazer a nossa câmera, que é aquilo que a gente estava conversando antes, é uma ré, que faz aí, sim, o rifle fotográfico. É o fuzil fotográfico e o rifle. Eles eram amigos, o Marré e o Janssen. Eram amigos. Ele faz uma visita, inclusive, ali em Nápoles. E aí ele faz a... shot, né? Quanto que é? Fotografar? Em 1 segundo... em 1 segundo ele bate isso aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse objeto é maravilhoso. Ele pega. Aí ele tem aqui, ó, isso aqui são os outros. Você tem 30 placas aqui, iguais a essa. Essa placa é desse tamanho, ó. 9 centímetros ou 12, não lembro.
Você pega, põe aqui, vira assim, ó. Aí ele cai. Aí você vira, passa para outra. Você engata ela aqui. E o maré, por isso que eu escrevi o livro, foi que eu estava contando pro... Aqui o resto todo mundo já sabe dessa história. Que o encontro entre o Muybridge e o Maré, que se conheceram, foram colegas, faz com que a gente consiga tipificar a passagem da fotografia fixa, instantânea, para fotografia cinética. E depois que ele conhece o Maré, o Muybridge, que é quando ele faz o fuzil, ele começa, em 1890, a substituir, a incorporar no seu processo cronofotográfico, que é uma coisa à parte, a ideia da película em papel aqui. E aqui, senhoras e senhores, a gente está muito perto da ideia do cinema. Porque no ano de 1889 aconteceu a Feira Universal de Paris, onde Thomas Edison foi um dos convidados ilustres e fez uma visita para o Maré. E quando Thomas Edison volta para os Estados Unidos, ele volta já com uma proposta de patente. Não é uma patente, é uma ideia. Antes de fazer a patente, falou, eu vou trabalhar com isso. Eu esqueci o nome técnico disso aí. E aí Thomas Edison entra na nossa história do pré-cinema como uma grande figura, né? Thomas Edison, que ali, aos altos dos seus, em 1877, já tinha desenvolvido a lâmpada elétrica e o fonógrafo, que são dois... bom, a lâmpada não precisa nem dizer, né? Mas o fonógrafo, um aparelho de mídia extremamente importante e popular, cunha uma frase que ficou famosa. Tá aqui a frase? Deve estar, mas tudo fora de padrão. Tá bom. Esse branquinho nunca dá certo aqui, ó. Que ele diz, estou experimentando um instrumento que faz para o olho aquilo que o fonógrafo, aqui não dá para vocês lerem, aquilo que o fonógrafo faz para o ouvido. Estou experimentando um instrumento que faz para o olho aquilo que o fonógrafo faz para o ouvido. Ou seja, gravação e reprodução do visível. Ele está querendo dizer aqui. E aí o Thomas Edison dá um banho de desenvolvimento, aprimoramento, cria uma empresa, contrata funcionários, antes tudo de lançar, diferente dos Lumière. Aí ele cria a película padronizada, a película 35 milímetros com quatro perfurações, Marcelo? 4 perfurações. Ele cria o estúdio, a Black Maria, que é uma caixa ótica, né, que abre, tudo isso aqui abre para entrar luz. Ele filma várias coisas no fundo preto. No entanto, não decide projetar. Tá? Ele cria o kinetoscópio, que é o dispositivo para você ver filmes de 40, 50 segundos na forma de um salão, de uma espécie de um fliperama. Máquinas de dinheiro. Com som já isso, né? Esse aqui era com som, Esse aqui era com som. E aí a gente tem um momento, da mesma forma que na ideia de cinema a gente tem o 28 de dezembro de 1895 como uma data marcante, nos Estados Unidos é o dia 14 de abril de 1894. Essa é a data que eles consideram. Tanto é que até hoje eles não chamam de cinema, né? Eles chamam de moving pictures, os movies, né? Tem essa história. E aí ele lança nesse lugar, essa aqui é uma foto de 1965, mas é nesse lugar aqui que ele lança o seu kinetoscope, salão de kinetoscope, kinetoscope parlor. E uns filminhos maravilhosos aqui, super bem fotografados, tecnicamente muito superiores, que teremos a oportunidade finalmente de assistir nessa aula espetáculo, que de espetáculo não tem nada, né? Aqui através desses QR Codes. Então eu vou pedir para vocês, quem conseguiu a internet, Laura, você conseguiu? Não. Ô Tim, ó, escaneia aí o QR Code e mostra para a vovó. Ah, tá sem internet. Pega aí, qual que é o Wi-Fi? Raposo, você dá uma luzinha aí? O Wi-Fi não tá pegando nada. O meu Nada? 5G pegou um... Outra. Se ele vai entrar, tá? Vou tentar entrar. Tem Wi-Fi aqui? Wi-Fi, tem? Qual que é? Você não tem o filme aí, pôr. Não. Pôr segurança. Não. Não tem o filme. Toca mais uma, Raposo. Ah, isso. Olha aí. O seu Pro, olha, ó, tá vendo? Olha lá. Olha lá, é o único. Vamos ver, vamos ver.
Entrou, olha lá, pronto. Tela cheia, aumenta o volume, porque era sonorizado, né, o do Thomas Edison. E era isso, senhoras e senhores, que se via. Ô Kleber, você conseguiu aí? Ah, boa. É só bater a fotografia. Aumenta o volume aí, Kleber. Mãezinha, você está fazendo também? Tia, você está fazendo? Não, vai, pode fazer. Você vê como o Thomas Edison via os filmes. Boa, Ana, obrigado. Isso, eu quero esse sonzinho nessa... Esse som foi criado, né? É, esse som é minha sonorização. É, boa. Eu acho que como chama isso? O O fonógrafo. sonoro não era tão Não. sofisticado. Não, eu acho que ele devia jogar uma operinha, uma opereta. Aí, ó. Agora deu certo. Uma hora deu certo. Mas o ruído, né? É. O ruído não- Eu sabia que você estava aí. Mais ou menos. Mas é isso, pela primeira vez, Duck, você tá aqui. Ei, lindão. Como é que tá? Tudo jóia? Beleza. Olha o Duck aí, tá ali. Também voluntário, né? É? Você mostrou uma placa de voluntário desses ferreiros. Ah, sim, é, exato, é verdade, exatamente. Conseguiu escanear aí, Essa Duck? imagem é muito boa do- Tá. Ó, isso porque ele é o master, viu? Ele é o nerd, é. O Duck trabalha comigo, gente. Trabalhamos, né? Queremos trabalhar de novo, é. É, freelancer. É. Mas essa é a ideia, senhoras, assim, que você via uma tela pequena, com gente falando do lado, entendeu? Então a gente pode continuar com som falando do lado, né? Já é um pouco. Ali você tem gente naquele salão, você tá vendo ali, mas tem o outro... Daddy, mommy, banana, né? Você tem essa... Não tem esse foco sonoro, sabe? Por isso que eu tô me mantendo falando, inclusive. É. Para reconstituir, mas é ser o mais fiel possível. Exatamente. E os filmes são lindos aí, você vê, né? É de um preto e branco penetrante, né? É. 60 quadros por segundo, Lauro. 60 quadros por segundo, o dele. 60 ou 50? Ah, esqueci. Por que eu fui chutar Mas isso? é o tal que ele calculou a permanência no olho, né? Ele, Baseado sim. nisso. Ah, sim. Acho que é o 50. É. Que é o 50. Ah, é o 50. Boa. Pronto. O Warhol imitou bastante, né? Esse cinema. Isso é um link que está no YouTube normal. É. Dá um link que a gente pode olhar. Não, tá no privado. Eu pus no... no não listado. Mas esses filmes existem no YouTube. Esses filmes estão lá. São bem populares. Estão bem lá, estão bem colocados, com alta resolução. Eles preservam muito bem essa cultura, né? No curso que eu fiz, o inventor do cinema era o Edson. Era o Edson. Não me eram os caras lá que tinha, igual você É. filmou pra... Isso, para os irmãos. Isso lá nos Estados Unidos? É. Ah, é? Lá era... Porque ele eles eram... patenteou também. Sim. Não foi só isso, ele patenteou e as pessoas tipo a Royal Aham. pra fazer motion pictures. Sim, exato. Esperto, né? Exatamente, é. Mas a gente entende, também explicou lá, né? Que ele era desde criança, ele era um prodígio dos business. Primeira empresa com 12 anos. Lembra? Entendeu? Era muito... Negociador. O negócio era business. É. Era que nem o Steve Jobs. Para mim, ele é o Steve Jobs, a primeira linhagem. É. Que cria os seus próprios aparatos, sua própria forma, rede de difusão. Ele cria tudo, assim, sabe? Ele é uma figura, apesar das controvérsias, da mesma forma que o Steve Jobs também, que era um arrogantão, né? Bem, Boa tese essa. é uma boa tese. E que o Elon Musk hoje um pouco representa, com essa coisa das comunicações, né? O Elon Musk também tem isso, né? A SpaceX, que é a principal empresa dele, é provedora, por enquanto ela ganha dinheiro ou com a NASA ou provendo internet. Ele também é um cara de comunicações, IA e não sei o que, todo polemicão,
sujo, envolvido com o governo. Os Estados Unidos tem um pouco essa forma, sabe? Os Lumière não, né? Os Lumière nunca falaram com o presidente. O Thomas Edison já levou o fonógrafo dele para Casa Branca. Era o Nice to Meet You, né? Olá, bem-vindo, welcome. Levou lá todo mundo, "Oh, que isso? Levou para o presidente. Imediatamente. Tudo vira junto, né? Aí tem jantar na Casa Branca, vai o Zuckerberg. É bem... a institucionalização é cultural para eles, né? Muito bem. E assim, senhoras e senhores, podemos finalmente chegar ao cinema das atrações, onde tudo deveria começar. E aí o cinematógrafo Lumière, um ano, nós estamos falando do kinetoscópio, em abril de 94. O Lumière é dezembro de 95. Então é um ano e 7 meses antes, assim. Lá no final, a corrida vira muito, sabe, vários players chegando ao mesmo tempo. E aí eles lançam lá aquela imagem que eu coloquei no início. O lugar é esse aqui, ó, essa portinha aqui que entra. É uma rua, né, do entretenimento, Boulevard dos Capucines. E ali conseguem... Onde foi a primeira apresentação de Fantasmagoria. Isso, exatamente. Onde foi as apresentações do Robertson, ali da Fantasmagoria, onde era também o... Teve um panorama também ali. Teve o panorama. A Rua Quente, é a Broadway deles. E sabe quem tem ali? Porque a Boulevard dos Capucines, eu fui lá e vi que é uma retona assim, e ela depois que ela passa pela ópera, lá do Teatro lá, Municipal Opéra, ela vira Italienes. E o Italienes era o Desderry, fotógrafo, e o Méliès, que comprou o Teatro Robert Houdin. Então era um lugar realmente do entretenimento, é que nem uma Broadway mesmo, esses centros, né, que eles vão se modificando, né? Até mesmo o centro político, né? Por causa da Revolução. Que eu acho que também, se não me engano, teve algum papel. Algum papel ali, o Boulevard dos... As aulas foram todas assim, meu. Cheio de gente dando inputs que nem eu mesmo conheço, sabe? Aqui, nessa turma. Cheio de pós-graduando. Foi incrível, né, nesse sentido. Ai, gente, eu tô no momento love com vocês, né? Claro. E aí o Manoni escreve lá, o senhor Lumière. Isso acho que é muito importante, porque a gente fala que todo louro é dos irmãos Lumière, não, é da família Lumière. Tá? Eu cunhei isso, estou levando para todo lugar, falo, é a família Lumière, porque foi o pai, não foram eles. Eles desenvolveram em fevereiro. Aquele filme da saída das pessoas lá da usina Lumière é de fevereiro. Esse evento foi em dezembro. Tá? E o senhor Lumière cansou, falou, meu, a história é mais legal ainda. O senhor Lumière viu o kinetoscópio Edison, foi no escritório em Paris, pegou um pedaço da película, levou para os meninos e falou assim, meu, a gente tem que trabalhar com isso. Entendeu? Diz que joga assim. Tem a Emmanuelle Toulet escreve lá no livro dela, descreve essa cena, que é um pouco, né, de fantasia, tudo, mas é ele que dá esse input. E os meninos filmam, desenvolvem, filmam, porque eram donos, né, de uma empresa, a Frater, eu não sei como chama, vai mudando de nome, né? Mas os Lumière, e ele que ambiciona e chega no final do ano, o senhor Lumière aluga uma sala subterrânea no bilhar do Grand Café e que se chega por uma escada muito inclinada e desagradável. Nesse espaço de 12 por 8 metros, que é a nossa coisa aqui, ó, eles projetam 10 vistas diferentes a cada quarto de hora, isso é aspas, tá? Não lembro de quem, mas é um relato da época. A cada quarto de hora, cada qual com duração de 50 a 60 segundos, sobre uma parede de 2,80 metros por 2 metros de altura. O ingresso custa R$1 a 180 lugares, sentados e cerca de 30 a 40 em pé. Tá? Aqui eu esqueci para o chat. Uma bilheteria. E ali, conforme está dizendo, né, são 10 filmes os projetados. Né? Boa. E aqui finalmente chegamos no começo do 1895, que é o nosso cinema das atrações. Aqui são 10 filmes projetados, trouxe 9, acho que só pela composição mesmo. Para ficar bonitinho, né, Federico? É importante isso, né? O preferido é esse, Le Repas du Bébé. Esse aqui. Rosé. Esse aqui? A primeira comédia. Uma comédia.
Exatamente, que desmistifica a ideia que os Lumière não trabalham com narração. Né? Esse aqui, ó, esse aqui é o famosão, né? Chegada do trem na estação. Na Ciutat. Nome da cidade. Eu achei que Ciutat fosse cidade. Não, é o nome de uma cidade. Provençal. Mas é a mesma origem, né? E quando eu fui para Lyon, eu falei, aonde que é a estação? Porque eu queria ir lá fazer uma foto. Onde que é a estação da cidade? Entendeu? Aí eles me mandaram para a estação, te juro. Aí eu fui lá na estação, mas não é aqui. Tá diferente. Eu vi um rio, lá um negócio enorme. Não é aqui. Aí me contaram depois que era outra cidade. Eu paguei esse mico. Aqui a saída, né, da usina. E já que entramos nos preferidos, é esse que eu vou reproduzir aqui. O meu preferido é A Queda de um Muro. E eu vou contar para vocês por que A Queda do Muro é o meu filme predileto. E aqui eu vou reconstituí-lo para vocês. A Queda do Muro tinha uma anotação particular, específica, que dizia: esse filme, rodado a manivela, deve ser reproduzido de trás para frente, de frente para trás, sei lá, entendeu, né? Tem reproduzido assim e assado. Entendeu? Era um filme de uma dinâmica de manipulação de imagem, que é um assunto que me interessa muito, e por conta disso eu construí um framescópio aqui para vocês, com uma manivela. Aqui dentro eu tenho um Arduino, que é um dispositivo, né, de... Quem que sabe aqui de Arduino? Dan que sabe. Que é um computadorzinho que você programa. Aqui no fundo eu tenho uma entrada USB, onde eu ligo, aqui no meu framescópio, e eu consigo fazer uma reprodução, olha, tá? Fiel, se eu movimentar aqui, e a gente vai ver o filme A Queda do Muro, da forma com que ele foi concebido. Tá? Então, peraí, deixa eu me organizar. Deixa eu pôr a luz aqui, ó, me organizar. O negócio é sério aqui, ó. Será que vai bater aqui no som? Provavelmente. Aqui. Tá bom? Cadê meu gel? Vou pegar minha cadeira aqui. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Cinema das Atrações. Só apagar a luz ali, ó, do abajur, ó, pronto, ó. Esse aqui, ó. Não, tá ótimo. Aqui. Beleza. Deixa eu ver se ele está funcionando. Cadê? Aí. Espera aí. Vamos ver se ele funciona. Sempre trava. Essa coisa de Arduino é complicado. Aí. Foi. Deixa eu ver se vai para frente. Vai para trás, vamos ver. Aí, ó, vai, acelera. Isso, aí, vamos, volta. É isso aí. Para de gazetear, Raimo, vamos lá. Deixa eu pôr uma musiquinha. Rapidinho. E sem música não era possível. Aí. Vai. Pra frente. Oh! Aí! Oh! E! É isso aí, Lumière! Aê, Lumière! A Queda do Muro! Aê!
Aê! Aê! Aê! Boa! Boa! Obrigado. E aí seguimos com os Lumière, uma compilação de vários filmes. A partir de 1895, a empresa lança para diversos lugares do mundo uma série de cinegrafistas que passam a fazer o registro do visível. E aqui você vê o cinegrafista Lumière já filmando outro cinegrafista. A corrida foi potencialmente avassaladora. Vários reprodutores surgiram nesse contexto. E aqui estamos, senhoras e senhores, em 1900, na Exposição Universal. E aqui a modernidade mostrando a sua grandeza. Uau, é enorme isso. Cuidado com a corrente, ela é grande! Bora nessa. A manufatura, a produção fabril, uma condicionante importante. Coexistindo, né, com a agricultura e com o campo, com a exploração. Cuidado, hein, gente, cenas fortes acontecem. Vamos lá, vamos seguir. Vamos viajar com os irmãos por Lumière. Estamos na Índia, senhoras e senhores. Estamos em Chicago, uma demonstração dos bombeiros. Uau, como isso é importante. E assim continua. A repetição enfadonha do exército. Estamos em Moscou. Vamos até Moscou. Voltamos para Nova York. Estamos em Berlim, no Panópticon de Berlim. Estamos ali, ó, da Inglaterra. Estamos em Constantinopla, Federico. Fumando. Ai, como esse mundo é louco. Como esse mundo é diverso. Vamos ali com os cossacos. Ai, cossacos! Veneza. Vamos lá mostrar a modernidade com tudo que você tem capaz de produzir. Não estamos na Espanha, não estamos na África, não estamos no Japão, estamos na Exposição Universal de 1900, curtindo a diversidade e a vida. E agora estamos sim na África. 1 minuto do colonialismo perverso francês. Isso é verdade. Manivela Bluetooth a minha, tá? É isso, gente. Ó, ator. É comigo? É, tchau pra vocês. Ou melhor, cinema das atrações. Em questão de meses, o cinematógrafo já não era mais uma novidade para ninguém. Inúmeras patentes, produtos e protótipos foram produzidos e comercializados ao longo da Europa e dos Estados Unidos. Desse modo, o cinema pôde se irradiar e penetrar de forma bastante ampla e pulverizada dentro da sociedade.
Estamos falando um tempo ainda, senhoras e senhores, que não existia a sala de cinema, onde não existe um espaço ideal para se comercializar, produzir, consumir e, portanto, formatar um determinado tipo específico de cinema. O cinema das atrações é um caldeirão de ideias e propostas diferentes. E para deixar isso claro, eu preparei um vídeo, uma matéria, que eu vou apresentar para vocês, de uma demonstração ampla do que é o cinema das atrações. O cinema das atrações é o nome dado pelo historiador americano Tom Gunn para designar o período das origens do cinema, que vai aproximadamente entre 1895 e 1905. Outros autores preferem outros termos, como primeiro cinema, cinema dos primeiros tempos, das origens, dos inícios. Mas é um consenso que o termo cinema primitivo, até então alardeado nos estudos do cinema, não serve mais para designar este período. O cinema das atrações começa, grosso modo, com a primeira sessão paga do cinematógrafo em Paris e termina quando surgem as primeiras salas de cinema. Ainda sem espaço próprio, o cinema ocupou variados lugares em situações e formatos distintos. Os gêneros também eram livremente inventados, testados, copiados ou influenciados pelo circo, dança, teatro, opereta e muito mais. Os filmes dessa época são marcados pela ausência da montagem cinematográfica, ou seja, em sua maioria foram constituídos de um único plano, tomado geralmente por uma câmera fixa. A ideia deste projeto é poder contar, ao estilo de uma sessão típica de cinema das atrações, sua história dentro de um vibrante momento social, econômico e cultural o qual está inserido. Estamos falando da época das grandes exposições universais, dos inventos magníficos, de um mundo que se transformava rumo à modernidade, e assim observar como o cinema pôde se difundir diante desse contexto. Hoje, modernamente, sabemos que existem muitos tipos de cinemas possíveis. O cinema expandido, o cinema ao vivo, o cinema na web, nos tablets, na telinha de um telefone. Entender a volatilidade e as possibilidades do primeiro cinema é também entender o cinema de hoje. Afinal, como dizia Antoni Gaudí, ser original é voltar às origens. Uma fórmula particularmente interessante de exploração do cinema no cinema das atrações foi justamente quando as imagens projetadas estavam a serviço de uma ideia superior. Esse foi o caso do Rails Tour. O Rails Tour nada mais é que um brinquedo de parque de diversões, capaz de oferecer a seu cliente uma viagem virtual pelas paisagens dos Estados Unidos. Até 70 passageiros poderiam ser acomodados em vagões especiais, todo ele cenografado e dotado de um sistema mecânico capaz de simular uma viagem de trem. Ao final do vagão, uma tela em branco, uma imagem que é retroprojetada e assim a viagem começa. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Rails Tour de Salt Lake City, Pittsburgh. E aí o filme acontecia, e aqui tem um momento da digressão, não sei se fui eu que inventei, mas assim que eu vi e assim que eu interpretei. Para, o trem para de balançar, corta, a interrupção, né, um topo na frente, e aí eles são acometidos por bandidos. E aí a gente tem a quebra da quinta parede, não sei como chama, que é essa porta aqui para dentro. Passa de ser uma janela, né, coisa, e vira uma narrativa dentro do próprio vagão. Não sei se é essa que acontece, mas é a interpretação que eu faço. E aí o corte mais interessante, esfregado, sonzinho. E aqui, aí o filme continua.
Além de seus recursos instalativos, o cinema das atrações, evidentemente, também foi explorado dentro das salas escuras. Ali, o público corria para ver os primeiros filmes cinematográficos, que poderiam ser vistas paisagens, esquetes cômicas de dança, teatro, circo, magia. Que, em comum, tinha o poder de atrair a atenção do público. E assim, senhoras e senhores, com vocês chegamos à nossa última atração. E para terminar, vamos simular uma típica sessão de exibição de filmes dos primórdios. Porém, com uma outra roupagem. Outra roupagem. Literalmente com uma outra roupagem. Mas isso não é só uma brincadeira. Porque a nova roupagem também se relaciona com a técnica de exibição que eu vou simular para vocês poderem entender mais ou menos e viajar no tempo e descobrir como que era uma típica sessão de cinema dos primórdios. Só que não. Eu tenho a honra de anunciar aqui, na presença de vocês, o VJ Raimo Benedetti. Que isso, imagina. É um grande prazer. Tchau. Bora! Agora é o momento do live. Vambora! Manipulação ao vivo do cinema expandido. James Williamson. Filme Segredador 1902, Inglaterra. Suelo, a grande engolida. O que será? O que será? A grande engolida. Vamos lá. Vamos lá, modernidade. Olhe. Olha essa história. Aê! Filmes de buracos de fechadura! Maltrovê! Cômico! Exagerado! Caipira! Preto! Preconceito! O erotismo! Aê! Pornográfico! Ai, Tomazé, não me mata um elefante! Gatinho YouTube pra vocês. Aê! Vamos lá, Melies! Na sua vida! Aê! Forte! 1903! Segure seu pé direito e pule para cima e para baixo. Um punhado de bolas! Vamos atravessar o Atlântico! Vamos lá! Primeira raia, céus do mundo! Exposição de Chicago. Uou! Olha o time-lapse! Olha o time-lapse! Olha a velocidade da Biograph! 1903! A demolição do Star Theater! Vamos correr de Nova York! Dentro do